Hoje nós vamos falar, e aí é Nipah mesmo, querida? Eu Eu acho acho que que é, é, né? porque é da região onde ele foi isolado a primeira vez. Uhum, eu acho que é Nipah. Ele foi isolado pela primeira vez. Eu vou pegar só e começar a historinha, e daí depois a Camila, que estudou muito mais que eu, vai complementando, é claro. Ele foi reconhecido pela primeira vez na Malásia, e por isso que ele recebe esse nome, por causa do vilarejo onde ele foi reconhecido, em 1998, e foi isolado em 1999. Então, se a gente for pensar em tempo de ciência e tempo de vida da humanidade, é um vírus extremamente recente, né, querida? Exato, É bem uma, novinho. É uma descoberta muito nova, uma descoberta muito recente. E uma coisa que nós vamos discutir bastante nessa live, eu acredito, é que essas descobertas têm uma tendência a ficar cada vez mais frequentes porque nós estamos invadindo lugares em que vírus existem, que são florestas, que são lugares onde outros animais com seus vírus existem e convivem, que é o caso do Nipah vírus, que é um vírus que inicialmente se creditou a porcos, porque não sei se vocês sabem, muitos vírus da gripe, por exemplo, que são exclusivos de porcos, saltam pra gente, então tem uma lupa muito grande nessas criações, nessas grandes criações de animais que a gente tem próximo da gente, como porcos, galinhas e gado. E muitos vírus surgem nesses animais, então, inicialmente, quando esse vírus surgiu nesse vilarejo, na Malásia, se creditou aos porcos, porque quando foram fazer as análises dos porcos, do sangue dos porcos, eles descobriram que tinha esse vírus lá também. E a gente acabou de ter uma inscrição presente da hipertermia. Muito obrigado, valeu demais. Então, continuando, memes. Depois, com uma análise mais profunda do ambiente, eles descobriram que, na verdade, o Nipah vírus é um vírus de morcego, que está ligado a morcegos que não interagem diretamente com os seres humanos. Não são morcegos hematófagos, são morcegos frugívoros. E que nesses morcegos frugívoros, o Nipah vírus acontece, mas com efeitos muito mais tranquilos do que acontece em seres humanos. Depois de uma análise um pouquinho mais profunda, se descobriu que, principalmente, a contaminação do Nipah vírus acontece pela saliva ou pela urina dos morcegos quando ela está nos frutos, por exemplo. Então, se o morcego foi lá, mordeu um fruto e depois você comeu esse fruto, existe uma chance de você se contaminar com esse vírus. Ou se o morcego urinou numa pilha de frutos, por exemplo, e você não lavar esses frutos direito, você também corre o risco de se contaminar. O que é assustador desse vírus, querida, é a taxa de mortalidade, que varia de 40 a 70, 75%. Então ele é um vírus que mata demais quando contamina as pessoas. Por que a gente resolveu falar de Nipah vírus? Porque a partir de 98 aconteceram alguns surtos, mas esse ano, 2021, um menino na Índia foi contaminado pelo Nipah vírus e infelizmente morreu por causa do vírus. E aí o que o governo indiano fez foi fazer o que a gente deveria fazer quando um novo vírus surge, que é pegar todas as pessoas que entraram em contato com essa criança, e não necessariamente por causa da criança, mas vai que elas se contaminaram também, para tentar segurar o espalhamento desse vírus, para impedir que esse vírus se espalhe cada vez mais. Por quê? Porque depois que você está contaminado, você também pode contaminar outras pessoas a partir de seus fluidos corporais. Então, por exemplo, através da saliva. Então, se você compartilhar, você está contaminado, você compartilhar uma maçã, por exemplo, existe a chance de você contaminar outra pessoa. Certo, querida? Certo, querido. Fiz uma boa introdução? Fez Não, sim. então tá ótimo. Então tá bom. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é explicar um pouquinho mais sobre o vírus. A Camila preparou um monte de material para a gente discutir, e a partir dessa discussão a gente vai falar sobre problemas em invadir o meio ambiente, problemas no crescimento desordenado das cidades, o que a gente precisa fazer ou o que a gente tem que fazer para impedir esse vírus de se espalhar. Certo, Mimes? Emílio, como que você fala que eu preparei um monte de coisa? Você nem viu se eu preparei ou não? Você me mandou um monte de imagem para eu compartilhar aqui. Então, pelo menos umas Emílio. imagens novas a gente tem aqui para compartilhar.
Oh, Deus. Bom, Vai lá. eu li alguns artigos falando desse vírus, desde a época do surgimento dele até artigos mais recentes. E uma coisa que eu acho que todos trazem é o medo que a gente tem, né, dos últimos anos com essas doenças virais emergentes. Então, muitos vão comentar que nos últimos 40 anos, ou seja, desde 1980, é, a gente viu 1.399 patógenos humanos que realmente infectaram humanos diretamente. Só que desses 1.399, os que realmente infectaram, que deram probleminha, foram 87 vírus. Tá. É muito estranho olhar para a cara do Emílio com delay. Não vou mais olhar para você, Então não Emílio. olha, querida, só me escuta. O que significa, né? Então a gente tinha 1.399 e só 87 foram problemas para humanos. O que aconteceu com os outros? Eles, na maioria das vezes, infectaram outros animais suscetíveis, mas não chegaram a ser disseminados para humanos, tá? Uhum. Mas eles tinham potencial. Dentre esses, a gente tem, desde 1980, a gente pode citar febres hemorrágicas, como a febre hemorrágica da Crimeia e Congo, ebola, febre de Lassa, vírus Marburg, e as síndromes respiratórias, como o MERS, o SARS, a Covid mesmo, né? E aí, nesse grupinho, né, de novos vírus, de vírus emergentes, a gente vai ter o Nipah. Como o Emílio falou, ele foi descoberto em 98, numa população da Malásia, numa região chamada Sungai Nipah. É um vírus de RNA, tá? E aí, por que a gente ainda sabe pouco sobre ele? Porque para trabalhar com esse trem precisa de um laboratório de biossegurança nível 4. Uhum. E não é todo lugar que tem, né? Não. Porque é caro de fazer e de manter, né, querida? Não é só construir, Opa! é caríssimo de manter um negócio desse. Aí, realmente, primeiro pensou que era do porco, mas eles foram ver o reservatório natural é a raposa voadora ou esse morcego que tem carinha de raposa, que é tão fofinho, que é um morcego frugívoro e ocasionalmente se alimenta de insetos. O gênero é Pterus. É isso? Acho que é do Ou eu morcego, escrevi? né? Mas eu acho que é Bom, enfim, são 60 espécies diferentes que ocorrem no sul da Ásia, no Sudeste Asiático, na Austrália, na África Oriental e nas ilhas do Oceano Pacífico e Oceano Índico. O que significa ser um reservatório natural, né? É que o vírus ocorre nessa espécie, podendo ou não trazer malefícios para essa espécie. Pode ser ser um gerador de doença ou não, tá? Então, esse é o reservatório natural. Porque tem casos de animais que não chegam a desenvolver uma doença propriamente. Uhum. E aí, os primeiros estudos, né? Alguns estudos da Malásia, Camboja, Tailândia e Bangladesh viram que de 9 a 25% desses morcegos testaram positivo para o vírus Nipah. E também encontraram o vírus na urina. Por isso que o Emílio comenta essa forma de transmissão via urina do animal.
E na Malásia que eles foram descobrir que os morcegos eram os hospedeiros naturais, os reservatórios, mas que os porcos atuavam como mediadores. Então tinha porco sim na história, Uhum. mas como mediadores. Onde foram os primeiros surtos, né, do Nipah vírus? Malásia, Singapura, Bangladesh e Índia. Até 2018, 5 países foram afetados: Malásia, Singapura, Bangladesh, Índia e as Filipinas. E aí tem um estudo mostrando que de 643 pacientes confirmados laboratorialmente, 380 morreram. Ou seja, 59% desses pacientes morreram em decorrência do vírus Nipah. Puta que E pariu. aí, é muito, né? Muito. Como são os estudos hoje, né? O animal modelo é o porco, porque no porco... Oi? Não, só concordei. Porque no porco, a infecção pode ser de leve a grave, mas a mortalidade é baixa. Então, é uma mortalidade de 1 a 5%. Só lembrando que a mortalidade do Covid é 1%, né? Se eu não me engano. Da Covid. É de 1 a 2, não É era? de 1 a 2%, é isso mesmo. Desculpe te interromper, querida. Imagina, querido. E eles, né, fazendo vários testes, eles foram ver se dava para infectar outros animais com esse vírus. E viram que, experimentalmente, é possível infectar gatos, cães, furões e hamsters. Por isso que é aquele medinho, sabe? Puta que pariu, querida. Joga bacon e o torresmo fora. Não, e a bolacha, não! Não! E aí, olha só, o período de incubação podia ser de 15 dias a 4 meses. PQP. PQP, né? Uhum. Bom, o que que acontece? Após a infecção, o vírus ele vai se espalhar pelo corpo e vai atingir principalmente o sistema nervoso central, via nervos cranianos. Então, por meio dos nervos cranianos é que ele vai chegar ao cérebro e à medula. Quer dizer, ao cérebro. Os principais sistemas afetados. Então, eu falei de sistema nervoso central. Mais de 90% dos casos ataca o sistema nervoso central. Uhum. Ele causa uma inflamação, né, querida, no sistema nervoso central. Uma encefalite. Uhum. Sistema respiratório, 62% dos casos. E os sistemas menos afetados, mas ainda assim afetados, sistema renal, cardíaco e o esplênico, ligado ao baço. Suave, até agora tá tranquilo. Ele ferra Tá tudo e mata tranquilo, metade né? de nós. Tá suave. Sossegado. Nem dá gatinho. Tá tranquilo. Nem dá. Não. Que os levantamentos sorológicos mostraram? Que na Malásia e em Singapura, de 17, né, na Malásia, e 45% dos casos em Singapura, as infecções eram silenciosas. Em Bangladesh, entretanto, não tinham casos assintomáticos. Uhum. E na Malásia, eles viram que 27% das famílias que criam porcos tinham o vírus e eram assintomáticos. Entendi. Então, acho que a gente vai ter que ver muita coisa em relação ainda a essa taxa de mortalidade dele. É importante você dizer isso, porque quando a gente fala de uma taxa de mortalidade tão alta, nós estamos falando das pessoas que realmente foram internadas, né? Nós não sabemos quantas pessoas ficaram doentes, não temos essa informação, né? Então, Não, quantas pessoas tinham o vírus e não ficaram doentes, isso, querida. Porque se você tem, 100 milhões de pessoas com o vírus e só 600 internadas e dessas 300 morreram, o vírus ele é bem fraquinho. Então, quem desenvolve a doença, metade morre, mas a gente não sabe quanto isso afeta a população geral ainda, né?
Ainda não. Por isso que, né, Eu não quero estão saber, não, acompanhando. tá? Eu não tô empolgado em saber ainda, mas tudo bem. Tá bom. Pensando em sintomas mesmo, né? A gente falou quais áreas eram afetadas, mas a gente não falou muito dos sintomas. Então, o sintoma mais comum, né, que afeta até 88% dos pacientes, de 65 a 88%, é febre. Depois, problemas no nível de consciência. Nas populações da Malásia, 55% dos pacientes tiveram problema com o nível de consciência. Uhum. E em Bangladesh, mais de 90% dos pacientes. Puta merda. Outros sintomas comuns: vômitos, tontura, reflexos reduzidos. Uhum. É, Pensando que os sintomas respiratórios eles vêm em segundo lugar, o que é comum? Tosse, respiração irregular e falta de ar, tá? E aí, transmissão humano a humano. O Emílio falou, ó, transmissão geralmente é xixi do morcego contaminado em frutas e a gente comendo essas frutas, né? Ou entrando em contato com esses frutos. Uhum. Mas a pergunta, tem transmissão já humano-humano? Essa é a mais importante. Em Bangladesh, fizeram um levantamento de 2001 a 2014, teve. Tá. E o número médio de reprodução, ou seja, os casos secundários, ou seja, pessoas que Uhum. não tiveram contato nenhum com morcego e só com humanos contaminados, era de 0,33. Então, Tá. assim, é uma taxa baixa. Uhum. Na Índia foi feito o mesmo estudo e foi relatado transmissão humano a humano em 2001, 2007 e 2018, mas também com uma taxa de 0,2. É bem baixinha ainda, né? É bem baixinha ainda. Então, assim, isso é o que eles têm de dados do NIPA, que o principal é a taxa de mortalidade, mas por enquanto o que a gente está vendo é que é uma transmissão baixa. E aí, quais são os cuidados que a gente tem que ter pensando em doenças de forma geral? Aí tem um outro trabalho falando de Nipah também, mas de condições ecológicas para que houvesse esse salto do animal para o humano, Uhum. que é o que a gente chama de transbordamento zoonótico, que é quando um agente etiológico ele rompe a barreira entre as espécies e, nesse caso, um vírus que naturalmente infecta uma espécie passa a infectar outra. Então, Perfeito. como que ele salta lá do morcego? Tudo bem, Amy? Não, tudo, eu tô prestando atenção, tô concentrado aqui, tô apertando a mão, minha palma já tá sangrando com a minha unha aqui na própria mão, mas vamos lá. Ô, judiação! Como que ele passa lá do morcego para o humano, né? Isso é o Uhum. transbordamento zoonótico. E aí eles viram que 53% dos transbordamentos, né, de pular do morcego para humanos que ocorreram no inverno, eles foram explicados principalmente pelas baixas temperaturas de inverno. Então, eles acharam uma correlação entre as baixas temperaturas e mais ocorrências desse salto do animal para o humano. Tá. Do animal não humano para o animal humano. Eles chegam a levantar uma hipótese do porquê isso acontece? A gente fica mais pertinho dos bichos, alguma coisa assim? Sim. Mudança no comportamento e fisiologia Uhum. dos humanos e dos morcegos, Perfeito. tá? E aí eles vão falar outra coisa, que tem a mudança na cobertura vegetal dessas regiões, né? Então, assim, isso alterou os locais onde os morcegos param para repousar e dormir. Uhum. Em Bangladesh, onde eles foram estudar, por causa da mudança no uso da terra e urbanização,
que removeu os habitats de floresta nativa dessas espécies, principalmente. Ah, eu falei errado mesmo, é Pteropus Pteropus. ou Pteropus Uhum. médios. Eles pegaram dessa espécie. Eles viram que a mudança foi que as populações ficaram menores Tá. dessa espécie de morcego. Então, eram populações de 150 indivíduos. Que aí essas populações ocupavam essas áreas por 10 anos ou mais e que eram áreas de alta densidade de humanos. Adivinha por quê? Se eles estavam perdendo espaço lá na florestinha deles, onde eles iam procurar comida? Quem podia adivinhar um negócio desse, né, Camila? Eles foram procurar lá onde os humanos estão plantando frutinhas. Porque eles moravam no lugar que tinha frutinhas, daí a gente derrubou esse lugar, colocou frutinha e ele foi lá comer. Olha que morcego chato, Mi. Assim, um montão de frutinha. Ele falou: Meu Deus, paraíso, e é aqui que eu vou morar. E aí ele tá ficando pertinho da gente, Uhum. né? Fora que, putz, legal pra caramba ir lá ver esse morceguinho que é bonitinho, parece uma Claro, vai raposinha. lá tirar umas fotos, né, Mi? Tirar umas fotos, né? Ora, Ó, Camila, temos um Sherlock Holmes. temos um xerox, Mimila Xerox, Mimila né? Xerox, Mimila Xerox. Mas aqui, Camila, isso é uma coisa importante agora, sem brincadeira, é Hum. que uma coisa muito triste que a gente está vendo acontecendo com esse aumento de casos é que os ecólogos já falavam que isso ia acontecer há 60 anos. Nós só estamos vendo uma hipótese que era muito bem fundamentada ser confirmada quando esse número de vírus começa a aumentar e quando esse transbordamento acontece com mais frequência, né? É tanto que vários dos artigos que eu li eram de ecologia. Aham, sim. Eram artigos de ecologia vendo essas alterações no ambiente, mudanças climáticas. Mas calma, isso a gente vai falar. Então vamos. Vamos. Então vamos continuar, vamos continuar. é, Porque do vírus, especificamente, o que a gente sabe é o que eu falei até agora. Uhum. Afeta mais o sistema nervoso, em segundo lugar, o sistema respiratório, tem alta mortalidade. Por enquanto, o que a gente sabe é que tem uma baixa taxa de transmissão. é, Vem desse morceguinho, né? Foi encontrado nesse morceguinho. Tem o porco como mediador, já tem transmissão humano a humano, mas ainda está lá restrito a essas O áreas. Ragnar falou que você falou pra mim assim: calma, calma que piora. Para tudo. Tá parecendo. Eu sou podre, né? Calma que Não, gente. piora. Não, não é calma que piora, né? É que agora a gente vai olhar para doenças em geral. Aham. Tá? A gente foi falar do Nipah porque ele tem chamado a atenção, tem pesquisadores, uma pesquisadora de Oxford tá lá falando, gente, ó, tem que ficar de olho nesse aqui. Esse aqui parece que. Mas tem que ficar de olho em várias outras coisas, né? Vários outros vírus que têm potencial pandêmico, mas como a gente não vai olhar, talvez, vírus a vírus, né? A gente Aham. A é gente. população geral. Comunidade, né? A gente é É, sociedade. os pesquisadores estão lá olhando vírus a vírus, mas a gente tem que olhar para outras coisas que influenciam esse risco pandêmico. Só posso E pegar um aí, ganchinho aqui, querida? A claro, pesquisadora que falou isso que a Camila citou é a pesquisadora que desenvolveu a vacina de Oxford com a AstraZeneca. E ela traz o exemplo do Nipah, né, Mimes? Numa palestra, numa apresentação que ela tá fazendo, em que, olha só, Mila, ela tá hum, pedindo mais dinheiro para estudar esses vírus para preparar a gente para as próximas pandemias. Olha que coisa absurda. Por que ela tá fazendo isso? Porque a hora que vier a próxima pandemia, a gente tá preparado, a gente tem vacina pronta, a gente não precisa esperar um ano, que foi super rápido, que é incrível o que a humanidade conseguiu. Mas ela tá pedindo mais dinheiro, exatamente como a gente tá tratando ciência no Brasil, mas vamos lá, querida, desculpe te interromper. ó, eu fiz quer dizer, eu fiz não, né? Eu peguei um quadro de um Uhum. artigo
E aí ele levanta algumas coisas que eu achei que ia ser legal mostrar para vocês. Legal. Ele chama. Eu mandei para você, querida? Você me mandou, mas espera aí que eu preciso ver se o meu compartilhamento vai dar certo. Você espera só um pouquinho. Qual que você quer que eu mostre primeiro? O dos predinhos? Não, é um que tem uma tabela com umas bolinhas. Uma tabela com umas bolinhas. Calma aí, uma bolinha azul, uma bolinha rosa e o planeta Terra. É. Tá, calma aí. Seja paciente, porque Emílio está com um monitor só e aí é tudo mais meio complexo. Calma aí. Será que é isso? É isso, querida, consegui. Pera aí. Sejam pacientes. Deu certo, Acertei! amor? Acho que eu acertei. Acertou, miserável? Acho que acertei, miserável. Vai lá. Ai, ai. Você tá Olha rindo da só. minha cara, né, Mi? Porque o miserável acertou. Eu tô. Não, eu achei esse quadro, né, bem legal, porque ele vai falando como algumas coisas, algumas mudanças que a gente vem causando podem influenciar na emergência de patógenos, na dinâmica das doenças e na transmissão global. Então, se olhar lá, o primeiro item, mudança climática, a mudança climática, quando a gente pensa na emergência de patógenos, ele pode alterar a amplitude de espécies reservatório, que vão servir como reservatórios. Perfeito. Além disso, né, porque imagina, tem alteração, né, do clima, e aí eu acho que a gente falou muito disso nas lives de ecologia, os organismos vão migrando. Então, essas espécies que servem de reservatório, elas podem ir mudando de locais, né, ficando mais dispersas ou mais restritas, e isso, obviamente, vai alterar a interação que há com humanos. Perfeito. Além disso, afeta a transmissão e a suscetibilidade do hospedeiro. Quando a gente pensa em dinâmica de doenças, né, uma mudança climática fazendo com que ocorram eventos cada vez mais severos, mais extremos, com as pessoas tendo que mudar de lugares, com insegurança alimentar por falta de alimentos, essas populações estão ficando mais suscetíveis a qualquer doença. Se você não se alimenta, se você está passando por estresse muito forte, seu corpo fica debilitado e, obviamente, mais suscetível a doenças. E isso também vai afetar a transmissão. Não só das espécies reservatório, mas também quando a gente pensa em espécies que atuam como vetores. Então, a amplitude geográfica dessas espécies também pode ser alterada. Perfeito. Vixe, a Twitch voltou a dar uma. Dá um crepezinho? Mas tudo bem. Vamos lá. A gente continua aqui pelo YouTube. E aí, quando a gente pensa em mudanças tecnológicas, que eu deixei até assim marcadinho com uma cor diferente para a gente olhar para elas como um todo. Pensando em transporte, né? Se a gente está pensando em emergência de patógenos, a gente tem uma. Isso é bom, a gente tem uma vigilância global aprimorada, né? Perfeito. Deveria ter, mas sim, tá melhorando, tá melhorando. Está melhorando. Tá melhorando. Mas, pensando em disseminação, trânsito aéreo e ferroviário de alta velocidade vão afetar muito o ritmo e a amplitude de propagação. É muito mais fácil de espalhar quando você tem transportes eficientes. Dá tempo de você pegar um vírus e 12 horas depois, 14 horas depois, tá em praticamente qualquer lugar do mundo, né, querida? Não deu nem tempo de desenvolver nenhum sintoma e você já tá no outro lugar, tá do outro lado do mundo, né? Exato. E aí, quando a gente fala assim, cuidado médico, né? Teve uma mudança tecnológica pensando agora no cuidado com a saúde. Como que isso afeta a dinâmica das doenças?
Meu Deus, vacinação é o que há para quebrar um ciclo, né? Para quebrar a possibilidade não só da propagação, da evolução, de várias coisas ligadas a essa doença. Então, vacinação. A Sabia que gente você era comunista. Você ia falar de vacina. Tinha certeza. tinha que falar de vacina, Claro né? que tinha. Bom, quando a gente pensa nas mudanças demográficas, né? Crescimento populacional e uso da terra. O crescimento populacional e o uso da terra, como a gente tem hoje, vão aumentar o contato com as espécies reservatório. Claro. Então, as populações estão crescendo e a gente está desmatando áreas onde essas espécies ocorrem. E a gente está chegando mais pertinho delas. Então, com o aumento do contato, há a possibilidade daquele salto lá, daquele transbordamento que eu tinha falado anteriormente. Uhum. Pensando na dinâmica das doenças, o número populacional afeta a evolução dos agentes etiológicos. Então, se a gente tem mais pessoas e a gente tem a possibilidade dele ficar pulando de um para o outro, né? E as pessoas pertinho. E aí, não ter controle, não ter a população vacinada, esse agente etiológico ele pode passar por eventos de evolução, no caso por seleção natural, que vão fazer com que esse organismo evolua, né? Que ele se modifique, que essas populações se tornem diferentes e talvez cada vez mais transmissíveis, mais resistentes. Tá dando muito Variantes. Não, gatilho. não, não. Mais Eu tô aqui. variantes. Não tô conseguindo ficar sentado mais. E o crescimento populacional e o uso da terra, a gente vai ter mais pessoas viajando, né? Quanto Querida, mais pessoas viajando, maior a chance de passar essa doença pros lados. Querida, eu vou falar uma coisa aqui, baseado num comentário do Harrison que eu nunca pensei em falar. O Bolsonaro é um visionário, querida. ah não, O gente. Bolsonaro é um visionário. A gasolina tá R$ 7, não é porque é caro. Não é para favorecer quem tem ação da Petrobras. É para impedir a movimentação das pessoas e segurar o coronavírus, Camila. Exato, é para todo mundo sentar o furico em casa. Exato. Ele tá apoiando indiretamente o Fica em Casa. Ele é um visionário, Camila. Só queria dizer isso. Pronto. Ele só incentivou as pessoas para irem para a manifestação, mas depois disso, Ah, mas não. Exato. É. sem máscara, sem vacina, sem. Ai, meu Deus do céu. Bom, e quando a gente pensa em Calma aí. urbanização, Constantino falou que, na verdade, querido, ele tá defendendo a produção de papel moeda, porque a gasolina vai chegar a R$ 10 e vai economizar no troco. oh meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Não, excelente os comentários, mas Ai, meu ai, ai. Deus, como eu queria poder não conseguir fazer comentários Olha lá, a desse. Sugar falou: os caras que empinavam moto na frente da casa da minha sogra até pararam por conta do preço da gasolina. Ai, ai, ai. Desculpa, querido, desculpa. Eu sei que você tá falando sério, mas eu não me segurei. Vamos lá, Não, urbanização. é bom para a gente dar uma aliviada, porque, né, Ai, o ai. tema não é leve. É, E assim, sei lá, talvez não tenha uma epidemia de Nipah, mas a gente tem que ficar alerta para outros possíveis vírus. E aí, quando você pensa em urbanização, né, o aumento da urbanização, quando você pensa num patógeno emergente, vai depender muito da espécie e eu já mostro por quê. Tem perfeito. espécie que vai achar bacana e tem espécie que não vai gostar, não. Tem espécie que se desenvolve bem em cidade, tem espécie que desaparece na cidade, né, Mimes? Mas isso, né, a densidade de pessoas, né, é mais comum a densidade ser maior, né, em áreas urbanas, isso vai afetar a taxa de contato. E quando a gente pensa em transmissibilidade, a população urbana ela é muito mais conectada do que as populações rurais. Claro. A Então, taxa de além de encontro é ter maior, mais né? gente,
Uhum. Uhum. Além de ter mais gente, como você disse, a taxa de encontro é maior. Perfeito. Excelente. Quer dizer, Não é, triste. é triste, né? Mas não é legalzinho esse quadro. É legal demais esse quadro, querida. Ele resume muitas coisas e, de novo, que tudo isso é a junção de um monte de teoria ecológica que já era discutido antes, né, Mimes? Não, eu achei esse quadro, Não, assim, lindo. sensacional. Bem bonito mesmo. Uma outra imagem que eu achei bem interessante é ver essa questão das viagens, né? Uhum. É, E aí tem um mapinha Tá. mostrando. É um mapa mundi, né? Uhum. Calma aí que eu já vou abrir ele aqui. Espera aí que eu tenho Sem que... vazar meu WhatsApp. Sem vazar seu WhatsApp, só vou vazar o do Pirula. Calma aí. Oh, não. Acho que agora foi. Pronto, querida, aqui está o seu mapa. Ajuda a mostrar aí, querido, Hum, é, as viagens. Nossa, eu acho que o delay da Twitch tá gigantesco. Deixa eu olhar você pelo pelo YouTube. YouTube. Mostra aí Vou tentar. as viagens em cinza. Espera aí, deixa eu dar uma ampliadinha, vamos ver se dá certo. As viagens em cinza são essas aqui, ó. É, é um povo saindo lá das Europa Isso, daqui das Europa e indo para para América. América Central, aqui embaixo. Uhum, Isso é pós-Colombo. tá. Adivinha o que bombou aí nessa O época? que bombou? Eu acho, se eu não tô enganado, porque minha memória tá péssima, que foi varíola. Varíola, sarampo, peste negra, malária, febre amarela, gripe, tifo, hepatite B e D, leptospirose. A partir de 1500, 1600 até 1800, isso era o que bombou, que vinha lá da Europa para cá e daqui para lá também. O que os europeus não mataram, os bichos que eles trouxeram mataram. É basicamente isso. Exato. Aí em verdinho, Tá, aqui, verdinho. isso aí é das antigas. É. Comércio e guerra da antiguidade clássica. O que bombou nessa época, e aí é até difícil falar o que são essas doenças, muitas são relacionadas à ingestão de grãos, Uhum. mas era peste antonina, peste de Cipriano e peste justiniana, dos séculos 2, 3 e 6. Aqui é o Império Romano ajudando a espalhar a doença pelo mundo. Exato, exato. E aí, o que que a gente tem em vermelho? O vermelho tá aqui. Isso é o comércio escravagista. Boa. Péssimo. E foi responsável por disseminar malária. Uhum. E o que a gente vê agora em roxinho? Roxinho tá aqui, ocupando o mundo inteiro praticamente. Isso foi a epidemia de SARS. Tá. Não da Covid-19. Do primeiro SARS. Do primeiro SARS. Triste, né? O primeiro Uhum. SARS foi 2003, né? Isso. Se eu não me engano, é isso sim, querida. Quer ver outra imagem? Quero. Espera aí que o processo aqui é lento, querida. Mas espera só um pouquinho que eu já consigo. Qual outra imagem que você quer que eu coloque agora? O gráfico. Tá. O gráfico, beleza. Sejam pacientes com o streamer, porque. O que você tá rindo da minha cara Eu já? tô lendo aqui do Léo. Tudo tem dedo das Europa. Tudo tem dedo das Europa. Esse aqui, querida? Camila?
Oh, meu que Deus. tem um delay, né, Ah, amor? é um gráfico que tem SARS, dengue, cólera. É É, esse? Tá. é esse mesmo. Desculpe, O é que que esse você tá mesmo. vendo aí, ó? É, em vermelhinho, rosinha, não sei, são doenças emergentes Aham. e em cinzinha, doenças reemergentes. Então, reaparecendo. Algumas delas que a gente Ali, conseguiria até eliminar como cólera de maneira bem fácil e barata através de saneamento básico, né? Mas nem vamos falar sobre isso. não, e aí vai vendo que o gráfico está mostrando é um período de tempo de 2000 até 2020 Perfeito. e mortes, né? Uhum. Número de mortes, só que tá em log, tá bom? Tá. Mas só para a gente dar uma olhada, né? É, SARS vai aparecer lá, acho que é 2003 Eu mesmo. acho que sim. Aí, dengue deve estar em 2004. Cólera deve ser 2006, voltando. Gente, cólera, voltando. Gente, isso é doença de água suja. Se você trata a água e coloca esgoto na casa das pessoas, você resolve isso aqui. Tem um dado da Não ONU que é? diz que custa 10 bilhões de dólares por ano, por 10 anos, para resolver o problema de saneamento do mundo inteiro. A gente gasta mais que isso comprando iPhone todo ano. Tá tudo errado. Vai, querida. O que que vai ter ali? A É, gripe gripe suína. suína. Ah, desculpe. E não pode falar, querido. O Não, eu que não que tem lembro. ali em 2010? Sarampo. Sa- Sarampo voltando em 2010. É para acabar. Ai, ai, ai. É que não tem vacina, né, querida, pra sarampo. Então vai voltar, não tem jeito. É, Aí, fala, não, amor. eu só ia falar que tem trabalhos que mostram e que acreditam a volta de sarampo a negacionismo contra a vacina, aos anti-vaxxer. E isso tem um trabalho bem interessante. Falar legal é difícil, mas tem um trabalho bem legal que mostra a importância do movimento anti-vax na França para a volta de sarampo e para o aumento da mortalidade em sarampo. E isso acontece em todos os lugares em que os anti-vacinas são muito fortes. Era só isso, Mimes. Vai lá. É, não, porque como a gente tinha a população vacinada bonitinho, até podia ter caso de sarampo, mas era leve, né? Uhum. Era assim, era bem leve. Parece que por isso as pessoas talvez perderam medo. Uhum. Perderam medo da morte. É. É, aí a gente vai vendo a síndrome respiratória do Oriente Médio, né? Uhum. MERS, ali em, deve ser o quê? 2012? Isso, deve ser 2000 e... 2012. Acho que é 2012. Pela escala do gráfico parece 2012. Aí Ebola, 2013. aí Zika. Zika não era novidade de 2015, não. Não, não, é vírus já conhecido. Que mais? Aí, de Ebola novo, outro surto de ebola em 2018. e 2019 Covid. Você Aham. vê que o negócio tá apertando, né? Sim, sim. A gente tá falando de 20 anos de surgimento e ressurgimento de um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É uma doença a cada 2 anos. É Uhum. um vírus assustador a cada 2 anos. Porque a gente poderia pegar qualquer um desses vírus aqui e entender eles um pouquinho mais e entender que eles são vírus que levam a mortes muito complicadas, que é muito difícil e tem coisa que dava para prevenir muito mais fácil e que não era para voltar como cólera, como dengue. E só lembrando, tá? Cólera e dengue são doenças de países pobres e aí a gente começa a entender por que que essas coisas estão voltando a acontecer, né, Mimes? Nem vamos falar de febre amarela e de outras doenças de gente pobre que aí não vale nem a pena. O último infográfico, que Calma. é de uma área urbana, eu acho que assim, a gente já meio que falou dele, mas não vale a... Quer dizer, vale a pena repetir. Uhum. Calma aí que eu já tô abrindo ele aqui para mostrar. Porque ele é relacionado ao primeiro que você mostrou, né? Ele. Não, é por isso que eu falei, aquele primeiro quadro, ele é um resumão de coisas que eu achei que eram legais discutir depois, né, em seguida. Uhum.
Então ali é um infográfico mostrando os impactos da urbanização nas doenças infecciosas. Uhum, Quer correr por baixo primeiro? pode ser. Expansão urbana e mudança no uso da terra levam a um, um novo tipo de interação entre humanos e vida selvagem. E a gente invadindo a área ali, né, da galera, chegando pertinho, né, Uhum. e se expondo, querendo ou não, mais ao contato com esses animais que podem servir de reservatórios para doenças que afetariam seres humanos. Perfeito. Tudo bem, a gente até vê que a gente tem acesso ao cuidado médico, né? Mas outra coisa que vem junto é um problema do saneamento, né? E da alta densidade populacional que vai afetar as infecções entéricas. Uhum. Isso é uma coisa importante de dizer, querida, que tem um monte de gente que fala assim, pô, mas se eu pegar 15 milhões de pessoas da cidade de São Paulo ou de Manhattan e espalhar, não vai ser o mesmo cocô? Vai, só que não é tudo no mesmo lugar. Então, a cidade concentra tudo isso. E se você não tiver tratamento sanitário, a chance de dar merda, literalmente, é muito grande, né, Mimes? Sim, sim. Isso quando a gente fala esgotamento sanitário, porque quando a gente fala de saneamento básico, a gente tem que considerar outras coisas Claro. que vão influenciar em outras doenças, não só naquelas infecções gastrointestinais. Então, não ter a remoção adequada do lixo doméstico, né? Não Uhum. ter a drenagem ideal das águas pluviais, aí tem o nosso coleguinha ali do lado. Ai, Emílio, você viu quem tá aqui? Não vi não, querida. Quem tá aqui? Reinaldo tá Ai, aqui. meu Deus, deixa eu trocar de roupa. Deixa eu pegar minha gravata. Não, e aí esses colegas, né? Aedes aegypti e Aedes albopictus, que curtem, né? Eles gostam muito do ambiente urbano. Aqui Eles se não dão bem só. na cidade também, né, querida? Eles se dão super bem na cidade. Eles falaram, gente, olha que lugar lindo! Aqui eu fujo dos meus inimigos naturais, seja predador ou competidor. Uhum, Lógico que o Aedes aegypti, ele se dá melhor que o albopictus, mas ainda assim, o albopictus se dá bem, que uhum. são os dois responsáveis, né, que são vetores do vírus da dengue. E tem um monte de comida ainda, né, querida? Aquele bando de macaco pelado ali, ó, é facinho de picar. Nossa, é uma Ah, fazendinha para fazendinha eles. maravilhosa. E eles não acham ruim ficar assim nesse lugar movimentado, Não, né? Não precisa ter muita vegetação. O que ele quer é sombra e água fresca, literalmente. literalmente. E isso a gente fornece demais para eles. Uhum. O Deus escreveu assim, querida: vou pra cidade buscar oportunidades. Aedes e. Ai, ai, ai. Foi bem isso que eles fizeram. Eles se deram muito bem. Em compensação, quando a gente pensa, né, no gênero Anopheles, eles não se deram tão bem às áreas urbanas. Uhum. Então, a gente provavelmente veria um declínio de malária, né, que é a doença que eles costumam transmitir. Que é meio que acontece mesmo, né, querida? Você tem uma chance maior de pegar malária quando você vai pra florestas ou pra áreas menos urbanizadas, né? Aí, ó, poluição do ar aumenta a suscetibilidade a doenças. Isso é o que a gente já tinha falado. Nossa, se o organismo ele está passando por um estresse, né? E aí eu estou pensando no organismo ser humano mesmo. Se ele está passando por um estresse, como a poluição do ar, como fome, outras e outras coisas, ele vai ficar realmente mais suscetível. Querida, só posso fazer um comentário?
Hum. Obrigado pelo Prime, Caduzinho, seu lindo, maravilhoso. E só lembrando Que que o fofura! Caduzinho é um dos primeiros Primes do canal. Isso quer dizer que os Primes estão voltando pra vocês. Deem uma olhada pra vocês renovarem os Primes. 8 meses, Caduzinho. Valeu demais. Pronto, querido. Não, e aí pensando, né, nos ambientes urbanos, com muita população, alta densidade, muita conexão entre as pessoas, poluição do ar, a galera mais suscetível. Tem inverno, a gente se fecha, tem. Não, e assim, as pessoas ficam em escritórios, aí se tá muito quente, o que que a gente faz? Fecha e liga o ar. Se tá muito frio, o que a gente faz? Fecha e liga o aquecedor. Exato, fica todo mundo juntinho o tempo todo. Né? E tem balada, e tem o escritório, e tem o hipermercado, e tem, né? Uhum. Aumenta a conexão, aí a gente vai estar mais suscetível a ter esses surtos, principalmente de doenças respiratórias. Perfeito. E por último, falar de transporte ali, que é o que mostra na imagem. Uhum. Como a gente dispersa mais, a gente leva com a gente as doencinhas. Como que fala assim? Na bolsinha, Na né, bolsinha. Amy? Isso, carrega na mochila, querida. Carrega na mochila. Põe na mochila que a gente carrega. Então, Tá satisfeito com as informações de hoje, meu eu tô. amor? Eu acho que o que é muito importante a gente dizer, querida, é que quando nós trouxemos o exemplo do Nipah vírus, ele é um excelente exemplo para mostrar essa transição de um vírus de um outro animal para o ser humano. Você estava explicando brilhantemente as coisas, e eu lembrei de uma coisa que aconteceu lá na Malásia, foi que quando eles identificaram o vírus no porco, eles sacrificaram milhares de porcos para diminuir a chance desse vírus mutar e passar de outras maneiras para o ser humano. E que a China manda mensagens para o mundo frequentemente, está frequentemente analisando vírus em galinhas, em porcos, em outros animais, para impedir que esse salto aconteça. Mas que essa vida moderna que nós estamos levando, como previsto pelos cientistas, tem aumentado cada vez mais a possibilidade desse tipo de transição acontecer. Então, quando os pesquisadores pedem mais dinheiro, é porque eles querem estar preparados para o próximo vírus. Porque esse próximo vírus vai acontecer, né, Mila? Os dados mostram que eles aconteceram nos últimos 20 anos. Não tem por que a gente esperar que eles não vão acontecer nos próximos 20 anos, sendo que a nossa população tende a aumentar cada vez mais e a se urbanizar cada vez mais, potencializando todos esses fatores que a Camila trouxe pra gente, que ela explicou pra gente aqui nessa live. Então, o Nipah pode ser, Mila, que não aconteça nada, que ele fique restrito mesmo aos morcegos frugívoros e que ele fique localmente, que a gente não tenha problema com o Nipah, mas pode ser que outro vírus tenha uma emergência grande e a gente sim sofra os efeitos de uma próxima pandemia que a gente não quer que aconteça, mas em ela acontecendo, nós precisamos estar preparados. Certo, querida? Certo, querido. Então, o que a gente espera de países organizados, e a gente espera que o nosso país em algum momento volte a ser um país organizado, é que nós estejamos preparados. Então, se a gente já está passando por esse perrengue, nós devíamos estar nos preparando. E aí eu preciso fazer um comentário, e não fazendo live para dizer que existe uma relação entre vacina e AIDS. Contando a informação pela metade. E o que mais me assusta é que tem um monte de gente na internet, e eu não vou falar quem aqui, porque já falei demais desse grupo de pessoas, defendendo a liberdade das pessoas mentirem sobre assunto sério. Então a gente não tá falando de brincadeira aqui, a gente tá falando de assunto sério. Vai lá, Camila. Posso expor a minha revolta? Pode, A minha deve. revolta é que era um ser que dizia pra gente não ficar com alarmismo. Exato. Que falava, olha, vocês parem de falar disso porque vocês estão assustando as pessoas e não tem nada para se preocupar, tem que deixar a população calma. E aí vem e me fala uma coisa dessas.
sabe? Que não só é um alarmismo, mas é errado. É Uhum. uma coisa assim, é de uns. Ah, de um mau caratismo gigantesco, Exato. sabe? É para gerar É, medo. É de propósito para gerar medo. Tem duas coisas, querida. A primeira é uma cortina de fumaça. E é uma cortina de fumaça através do medo. E desculpa, nenhuma liberdade de expressão justifica você mentir para a população em um caso tão sério quanto vacina. Foi mal. A sua liberdade de expressão acaba quando você afeta a população. E quando você atinge milhões de pessoas com seu discurso, o seu limite fica ainda mais sério. Porque se eu pego o Reinaldo e falo uma merda dessa pra ele no bar, ele me manda a merda. Mas a hora que você tá falando com milhões de pessoas, a sua responsabilidade é maior e ela tem sim que ser considerada a sua responsabilidade. Você tem sim que prezar e que ser culpabilizado pelas merdas que você falou, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a informação que a gente está passando e principalmente com o uso que se faz dessa informação. E principalmente com o tipo de defesa dessa informação que você está falando. Porque se essa informação é perigosa para o outro, você tem sim responsabilidade por aquilo que você está falando. E você não pode jogar a responsabilidade no outro. Se você falou uma mentira, você tem que ser responsabilizado por aquilo sim. Certo, Mimes? certo. Ó, a Carol chegou agora no finalzinho e a pergunta dela é: esse vírus vai ser a nova pandemia ou é puro alarmismo? Não é alarmismo. É, ele tem um potencial de ser a nova pandemia. Para fazer um resumo, para a gente fechar e esquecer essa outra doideira aí. É, ele tem um potencial muito grande de se tornar uma próxima pandemia, e é por isso que a gente quis falar dele hoje. Se você puder depois assistir a live, eu ia gostar bastante, porque lá a gente discute o que a gente já sabe até agora sobre esse vírus e outros potenciais, e por que esse surgimento de tantos novos vírus com potencial pandêmico, tá? Uhum. Quais são as mudanças que a humanidade vem causando que está gerando o surgimento de novos vírus com potencial pandêmico, tá bom? Perfeito, querida. A gente não tem como saber se vai ser esse ou se vai ser outro. O que a gente sabe é que esse é um dos monitorados que, como a Camila disse, tem potencial para. Mas tem uma lista enorme de vírus sendo monitorados. E para isso a gente precisa de grana para pesquisa, né, Mimes? Isso precisa de grana, precisa de incentivo, precisa de gente, né? Perfeito. Imagina esse 1 ano e tanto aí com as pesquisas paradas, sem formar pessoal. Uhum. Tá Não, bom, chega, né? não, chega que já deu gatinho demais, Mimes. Já deu Mas gatinho vai. demais. São informações legais para a gente pensar e Claro. para a gente considerar cada vez mais quem que a gente quer representando a nossa população lá no governo. Claro, claro. A gente precisa pensar nisso. Nós sempre falamos sobre isso, porque são aspectos fundamentais para as nossas escolhas futuras. Certo, gente? A gente precisa lembrar algumas coisas. A primeira é que esse vídeo foi patrocinado pela Blabla Lojinha. Então entrem lá no www.blablalogia.com e comprem camisetas incríveis como essa de Darwin que eu estou usando, tá? Beleza? Gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Obrigado por estarem aqui comigo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Falou, valeu, tchau.